Que tal? Estamos de volta com a segunda temporada de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos a presença de Celso Augusto Eck de Pitol, Yuri Miller, Michele Savariz e esse que vos fala, Thiago Pedruzzi. Os últimos dois, a Michele e eu, professores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. Por que o diminutivo é sinal de carinho? Por acaso o amor diminui a coisa amada? Apaixonado eu, quem diria? Mas será que Victor tem razão? Seria eu um apaixonado ab início? Talvez meu amor tenha precedido seu objeto. Mais do que isso, foi esse amor que me trouxe o objeto, que o tirou da névoa da criação. Mas se eu tivesse avançado com a torre, não me daria o checkmate? Não daria mesmo. Mas o que é o amor? Quem definiu o amor? Amor definido deixa de sê-lo. Oh, meu Deus! Por que o prefeito permite usarem nas placas das lojas letreiros tão feios como este? Aquele bispo foi muito mal jogado. Como posso estar apaixonado se a rigor nem posso dizer que a conheço? Ora, o conhecimento virá depois. O amor precede o conhecimento, e este mata aquele. É com esse trecho, com a leitura desse trecho, que nos remete a James Joyce, mas não é James Joyce. E eu fiz aqui uma cirurgia nesse trecho, eu tirei um narrador aqui, só para que nós tivéssemos essa ideia de fluxo de consciência muito à la James Joyce, que nós começamos mais esse episódio de Sopro Podcast. Então, quem é o autor que traz essa novidade, que antecede o James Joyce nessa novidade? O Celso poderia começar falando um pouquinho sobre ele, contando um pouco da biografia desse autor para nós. Quem é esse autor, Celso, tão moderno, que antecede James Joyce, que antecede Pirandello, que antecede os modernos e os pós-modernos? Esse autor atende pelo nome de Miguel de Unamuno y Hugo, mais conhecido provavelmente pelo nosso público como Miguel de Unamuno. Dom Miguel. Dom Miguel, para os íntimos e para os apreciadores. Miguel de Unamuno, ele foi definido já de muitas maneiras. Foi definido como um sujeito difícil, como um sujeito turrão, como um sujeito genial. Foi definido como um sujeito amigo de Espanha, inimigo de Espanha. Foi definido como um sujeito europeísta, como anti-europeísta. Ele foi definido de todas as formas que se contradizem e que revelam bem o caráter contraditório, muitas vezes, do trabalho dele e do pensamento dele. Nós já vamos falar mais um pouco sobre essas contradições. Nós vamos começar do começo. Unamuno, ele nasceu em Bilbao no dia 29 de setembro de 1864. Bilbao, no País Vasco, aquela região ali no nordeste de Espanha, próximo da fronteira com a França, uma região binacional, mas é principalmente uma região espanhola, onde se fala, né, o idioma vasco, euskera, região que tem um histórico de separatismo, de um nacionalismo mais ou menos exclusivista, né? E que no momento em que o Unamuno nasce, é uma região onde ainda tem um grande número de falantes do idioma vasco, que ainda é falado, mas é um idioma menor em relação ao castelhano atualmente, de uma família de falantes do idioma vasco, né? Seu pai, inclusive, o Unamuno aprende o idioma desde muito cedo, mas vai ser um homem que vai se inserir plenamente nas letras castelhanas, nas letras de Espanha. Vai ser um grande nome da literatura espanhola. Ele é um autor que nasce em Bilbao. Bilbao é uma cidade portuária, para quem não conhece, né? E o Unamuno vai dizer, posteriormente, que o clima da cidade contrastava em muitos aspectos com o clima de boa parte de Espanha naquele momento, que é um clima muito provinciano. Bilbao é uma cidade portuária que sempre teve uma presença muito grande de navegação da França, do Mar do Norte, e também de uma navegação que vai para o Mediterrâneo. E ele diz
Ele diz que boa parte do seu espírito livre tem a ver com o espírito de uma cidade que se abre para o mundo, que é uma cidade que se abre para os mares, né? Mas ele vai ser um homem que vai ter uma formação muito tradicional, vai ser uma formação muito católica, vai ser um sujeito que vai ter, em determinado momento da sua vida, uma proximidade muito grande com a igreja. Há quem diga que chegou a cogitar o sacerdócio, lá pelos seus 19, 20 anos. Isso depois vai desaparecer. Mas ele vai ser um sujeito que vai ter, inicialmente, uma formação bastante tradicional, como vai ser o comum naquele período. E essa Que é um formação período... tradicional, Celso, ela é sempre retomada quando são lidos os seus textos, né? Retomada pela crítica e os próprios textos depois posteriores, que deixam de ser textos religiosos ou que apelem para um fundo religioso, eles dialogam com muitas ideias dessa formação religiosa, né? A ideia de uma presença pós-morte, que não, ainda que seja diferente da presença cristã, ela tem esse diálogo, né? Depois que ele se aproxima de um ateísmo, a gente até poderia dizer, ele ainda tem esse fundo católico, né, Celso? Totalmente, ele tem uma proximidade, vai ter uma proximidade muito grande com o catolicismo, mesmo quando ele já abandona um pouco da religião. Ele vai ser um cara que vai ter uma proximidade muito grande com a ideia de uma Espanha católica, com a cultura da Espanha católica, da Espanha dos séculos que o precedem, inclusive com alguns nomes do catolicismo espanhol, como, por exemplo, o seu conterrâneo Vasco também, o Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Ele vai escrever um pouco sobre ele posteriormente. Mas o Unamuno, nós falávamos, já vamos retomar essa questão aí, Tiago, do catolicismo logo à frente. Ele é um sujeito que nasce e vive num período que ele nasceu em 1864, virá a falecer em 1936, vive num período de ebulição. A Espanha, durante o período da vida do Unamuno, não para. Espanha é um país de revoluções, de guerras, de conflitos mil, de perdas, poucos ganhos e muitas perdas, É a né? Espanha imperial se esfacelando, né, Se Celso? esfacelando. Espanha colonial se esfacelando, a Espanha imperial primeiramente se esfacelando, porque no momento que durante a infância do Unamuno tu tens a Segunda Guerra Carlista, né, que opõe os partidários do rei Carlos, né, apoiadores de uma monarquia absolutista, e os partidários de Isabel, que pretendem criar uma monarquia mais ou menos ao estilo britânico, parlamentar, com limitação de poderes. Tu tem guerras violentíssimas. Essa guerra carlista, que aqui no nosso contexto brasileiro não é muito conhecida, mas ela vai ser uma guerra com impactos gigantescos que até hoje se vê em várias regiões de Espanha. Uma quantidade monstruosa de mortos, várias cidades destruídas. O Unamuno, com seus 10 anos, ele vê pessoalmente invasores na sua cidade natal. Então, isso aí vai ter um impacto bastante importante na sua formação, né? É um período, como tu falaste, de esfacelamento. É um período que a Espanha, nos séculos anteriores, grandiosa, potência colonial, potência militar, ator político europeu relevante, né? Que contrapõe-se, ainda é capaz de contrapor as grandes potências europeias que vão surgindo, uma Inglaterra, uma França, uma Alemanha. A Espanha já não é mais assim. Ela perde Cuba, Perde Cuba, Filipinas, então, Porto Rico, sim, colônias fora do continente, né? A gente pode dizer, sim. europeu, estão desaparecendo, né? Saem das suas mãos, né? Começa também o processo de independização das colônias que a Espanha tem ali na África, né? No norte da África. Começa uma série de perdas de domínio militar e político para a Inglaterra, para os seus adversários, inimigos históricos, os ingleses, e vai culminar naquele momento, né, em 1898, com essas perdas que tu mencionaste aí, Thiago, de Cuba e das colônias americanas, né, que começa já naquele período que nós conhecemos aqui da América do Sul, no começo do século XIX, com a perda dos seus vice-reinados aqui na América, né, que vão formar as nações que são hoje vizinhas do Brasil, né, mas que nesse momento se completa com essa perda numa guerra contra os Estados Unidos, em que os espanhóis, ora vejam, europeus,
herdeiros de uma grande tradição, perdem para uma nação do Novo Mundo, ela mesma também fruto do colonialismo. Tá? Um momento, então, de humilhação nacional. Acho que nós podemos definir dessa forma. Isso gera reavaliações, isso gera releituras por parte de intelectuais espanhóis daquele período, de diversas regiões de Espanha, né? Não só do País Basco, mas de outras regiões, das diversas regiões ali, da Andaluzia, os galegos, enfim, de toda a região de Espanha, vai ter um momento que os espanhóis vão pensar qual é o nosso destino a partir de agora. A Espanha, nesse momento, também é um país muito pobre, é um país de grande emigração de sua população, né? Os espanhóis vão migrar muito para a Argentina, para o México, para o Brasil, nesse período também, em grande número, para outros países europeus também, para os Estados Unidos. Então, é um momento que os espanhóis começam a repensar a sua nação. Esses pensadores, que são poetas, que são ensaístas, que são escritores, que são novelistas, eles vão ser reunidos posteriormente sob o nome de Geração de 98, de 1898. Alguns dos grandes nomes da cultura espanhola que nós conhecemos, né, que vão se desenvolver no século XX, surgem a partir daí. Né? O Azorín, o Pío Baroja, também Vasco, como Unamuno, o poeta Antônio Machado, talvez o poeta espanhol mais conhecido do século XX, né? amplamente conhecido pela sua lírica, Caminante no hay camino, el camino se hace al caminar, a frase provavelmente mais famosa, o trecho mais famoso dele, e também o próprio Unamuno. Vão ser homens que vão, na casa dos seus 20, 30 anos, participar intensamente do debate intelectual para pensar e repensar Espanha, qual é o destino dos espanhóis? Uma série de questões aparecem. Uma reafirmação das tradições espanholas, uma proximidade com a Europa, e é importante ressaltar aqui, né? Alguns brasileiros dirão, a Espanha não é Europa? Mais ou menos. Naquele momento não é uma coisa dada. Os espanhóis sabemos que tem a história de Espanha é uma história muito, muito específica, a Península Ibérica, ela é um espaço de comunicação da cultura europeia com outros mundos, com o norte da África, com a América, com o Oriente Médio, né? Os séculos e séculos de presença árabe na Espanha e também a presença judaica, isso tudo vai ter uma relevância muito grande para a formação dos espanhóis que, de certa maneira, os afastam um pouco dos centros principais da cultura europeia. Então, quando os espanhóis falam de Europa, eles falam do outro, muitas vezes. Naquele momento, sim. Então, quando eles falam de europeização de Espanha, eles dizem uma influência da Europa, além Pirineus, que é o que separa a Espanha da França, na cultura espanhola. Então, europeização, vamos reafirmar nossas tradições espanholas, especificamente espanholas, católicas, vamos buscar secularização, são questões que aparecem. E o Unamuno vai estar presente nesse debate, né? Como um jovem Vasco, mas que vai para Madrid, estudar na Complutense de Madrid, e vai estudar filosofia e letras, vai ser que naquele momento as carreiras universitárias espanholas naquele momento são um pouco diferentes do que a gente conhece aqui no Brasil, né? Enfim, e daí eram cursos assim que envolviam, por exemplo, filologia, que envolviam filosofia, envolviam uma vasta gama de humanidades clássicas e modernas, né? E o Unamuno ele vai participar desse momento escrevendo, vai participar desse momento debatendo, participando de grupos de debate, participando de movimentos políticos, inicialmente próximo do socialismo, né, que é muito importante em Espanha nesse momento. Depois vai se afastar do socialismo, porque acredita que o materialismo dialético, o marxismo, não atende os interesses dele, não atende às inquietações intelectuais dele, que vão muito para um lado depois isso vai se desenvolver para um lado de contestação do transcendente, de questões metafísicas, né? E o Unamuno ele vai escrever já nos seus 20 e poucos anos uma série de artigos para diversos jornais espanhóis que vão ser reunidos posteriormente num livro chamado Em torno ao Casticismo. Esses artigos vão ser escritos mais ou menos por volta de 1895, nos primeiros meses daquele ano, e que vai justamente debater, né, essas questões. Que caminho nós espanhóis vamos tomar, né? O que a Espanha ela vai ser mais europeia? Vale a Espanha ser mais Espanha? Vale a Espanha se encaminhar para uma defesa maior das suas especificidades com a América, proximidade com a América? O Unamuno vai ser um amigo disso posteriormente, vai escrever muito para jornais na América Latina.
Ele era E correspondente, se a gente pode chamar, utilizando uma expressão moderna, do La Nación, né, Celso? do La Nación escreve muito do La Argentino, Nación. claro. Uhum. Exatamente, jornal só para os nossos ouvintes, né? Jornal tradicionalíssimo da Argentina que ainda hoje existe, né? O Namuno escreve parte de muitos dos seus escritos que vão depois não ser reunidos em livros são artigos que ele publicou no Nação, mas vai escrever para outros lugares também, vai ler muito da literatura hispano-americana naquele período e muito da literatura argentina também, né? De outros países. Uma das facetas do Namuno é sempre achar que toda a produção hispano-americana segue sendo uma produção espanhola, né? Ele não Sim. consegue desvincular, né? Ainda, claro, é uma faceta de alguém que está na metrópole, na antiga metrópole, né, Celso? Mas falando da produção literária, Celso, e aqui eu acho que quando se fala de Unamuno, se fala pouco da produção literária do Unamuno. Ele é fixado como um filósofo. Na Espanha, inclusive, na escola, o Unamuno aparece dentro das disciplinas de filosofia, certo? Ele, junto com Ortega y Gasset, eles estão dentro das disciplinas de filosofia e é deixada de lado a sua literatura. E aqui, nesse programa, não que nós não pudéssemos falar de filosofia e história, e aí toda a vida do Unamuno, ela está permeada pela filosofia, pela história e pela literatura, mas como o nosso foco é a literatura, nós vamos olhar para uma obra, né? Ele tem uma obra, ele foi contista, ele tem uma produção de poesia também, muito pequena, mas ele foi romancista. E nós escolhemos um romance do Unamuno, né? Em espanhol, Niebla, e em português, Névoa, certo? Mas é importante ressaltar uma coisa, Thiago, tu mencionaste agora o Ortega y Gasset. Ortega y Gasset é provavelmente o filósofo espanhol mais influente na vida, falando em filósofos propriamente ditos, né? Mais influente na vida cultural espanhola do século XX. O Ortega, um dos seus discípulos, né, o Julián Marías, outro grande pensador espanhol, falando sobre o Unamuno e sobre a sua relação com a filosofia e a literatura, ele vai dizer o seguinte, que o Unamuno, ao longo de sua obra, ele tem uma repetição de temas, de subtemas que estão inseridos num tema maior. Né? Um tema maior, que são as relações do homem consigo mesmo e do homem com o além-morte, e da luta do homem para superar a morte. Uma ânsia de imortalidade. Toda a obra do Unamuno, segundo a leitura do Marias, e eu acho que tem elementos razoáveis para nós concordarmos com ele, ela gira em torno disso aí. São temas que se repetem ao longo das obras, né? E grande parte da obra dele, tanto ensaística, quanto literária propriamente dita, de novelística, poética, vai sempre repisar isso aí. Fala-se do Niebla, um livro de 1914, que aí é o momento onde o Unamuno alcança uma maturidade intelectual e artística. E quando eu falo intelectual, eu me refiro também, tu estavas falando da presença dele como filósofo, um ano antes ele publica o Del Sentimiento Trágico da Vida, que vai ser também uma obra que vai revelar, é uma obra, no caso, um ensaio filosófico, né? Que vai revelar também, vai ser um momento desses anos entre 13, 14 e 15, vão ser os momentos em que o Unamuno ele alcança a sua plenitude intelectual e a partir daí ele vai desenvolvendo em outras obras de uma maneira mais acabada o seu pensamento, que vai estar expresso na poesia, na literatura e vai estar expresso no ensaio também. Esse é o momento de virada do Unamuno, que as reflexões juvenis elas se cristalizam, por assim dizer, num pensamento mais coerente. Antes de entrar na obra, né, só lembrar que o Unamuno ele é considerado por alguns um existencialista, né? Quando a gente coloca o Sartre como o pai do existencialismo, o Unamuno já discutia essas questões. Mas na literatura, o Niebla normalmente, e o Unamuno olhou para suas obras literárias e ele não enxergava o Niebla como a principal obra literária.
mas a crítica literária, o mundo dos leitores enxergou o Niebla como a principal obra literária. Ao que parece, a gente poderia dizer que ele é o mais traduzido, ele já era o mais traduzido à época do Unamuno. E o que tem esse romance, Yuri? O que tem a trama desse romance que faz com que ele seja tão traduzido, tão reconhecido, que o próprio Unamuno não compreende essa fama desse romance? Olha, Tiago, é verdade esse alcance do Niebla, e só para dar um exemplo, as edições mais recentes do Niebla do Unamuno, elas levam um prólogo, que é o prólogo da terceira edição, e que se mantém para as edições seguintes, reimpressões, enfim. E ali, num prólogo escrito pelo próprio Unamuno, de 35, ele já aponta que o romance já tinha sido traduzido para 15 idiomas, e tendo uma acolhida principalmente na Europa, mas também fora, com poucos anos depois da publicação. E esse alcance seguiu ao longo do século XX, permaneceu Niebla como a obra mais conhecida do autor. Me parece que, e acho que isso o Celso acabou antes também mencionando, que o Niebla, embora seja uma obra de ficção e assim deve ser lida, também é uma obra a serviço um tanto das ideias e dos conceitos do Unamuno sobre a filosofia, sobre o existencialismo. Para entender a Niebla talvez um pouco mais detidamente, seria preciso entender os conceitos mínimos com que o Unamuno vai manejando também a filosofia dele. Niebla não é um livro de ficção que se guia livremente, e isso às vezes a gente percebe na leitura, como parece faltar certa liberdade da ficção. E as partes mais esquemáticas do romance ou da novela parecem apontar para esse caminho também. Mas o fato é que esse é um livro feito primeiramente de prólogos, e aí começa a estrutura, que é bastante intrincada de início, embora o estilo seja um estilo rápido, ligeiro. Diga, Tiago. Não, Yuri, eu ia te perguntar se tu recomenda que se leiam os prólogos, porque muita gente recomenda, não leiam os prólogos, leiam só depois da parte literária, da trama, né, do romance propriamente dito. O que tu acha dessa recomendação? Eu acho que para esse caso, para o caso de Niebla, os prólogos são parte importantíssima dessa ficção. A ficção já começa nos prólogos, tanto que o primeiro prólogo ele é assinado por um personagem, né? Depois a Michelle vai desenvolver bem a parte dos personagens que aparecem na novela, mas o primeiro prólogo é assinado por um deles, pelo Victor Gotti, para depois ter um segundo prólogo, ou pós-prólogo, assinado pelo próprio Unamuno, e depois disso, como que um recolhimento para fora da obra de ficção, um prólogo, a terceira edição, também assinado pelo Unamuno, que discute o destino desse romance. Então, a meta-literatura, digamos, já começa ali, nesses supostos paratextos, porque, na verdade, não são prólogos no sentido corrente do termo. São capítulos já ficcionais que levam a trama de Niebla adiante. Depois disso, ao longo de 30 e tantos capítulos, o que o leitor acompanha são peripécias talvez tragicômicas do protagonista de Niebla, né? Numa cidade espanhola que não é nomeada, e nós vamos acompanhar o Augusto Pérez às voltas com amorios, com uma angústia que ele vai tentando entregar um nome, as indefinições que parecem se acumular em todas as esferas da vida dele, e que são um pouco essa niebla. O que é a niebla do título? É essa incerteza que se abate sobre o protagonista. Como trabalhar, o que fazer em relação aos seus 30 e poucos anos, suas ideias matrimoniais, como lidar com os seus, como superar o luto da perda da mãe, como organizar a vida doméstica, o tempo livre, as partidas de xadrez. Essa indefinição um pouco generalizada, esse mal-estar, parece ser a niebla que acompanha esse Augusto Pérez ao longo de muitos capítulos.
a vida do protagonista de Niebla vai se tornar um pouco mais acidentada quando essa niebla se dissipa. E se dissipa quando ele encontra Eugênia, uma moça conhecida por todos na cidade, mas não por ele, uma professora de piano, que bagunça um pouco mais as certezas que o Augusto Pérez parecia ter. Esses personagens, depois a gente vai comentar mais detidamente, são personagens um pouco planos, né, Michele? São personagens que parecem apresentar uma só ideia, personagens bem atrelados a um conceito. Augusto, essa confusão ingênua e romanesca. Eugênia, essa mulher muito decidida a ir adiante com as definições que já tem, os familiares dela, os familiares dele. Rosário, que é outra mulher com quem Augusto Pérez se envolve, também representa uma ideia mais fixa, enfim. E ao longo, então, desses capítulos que são breves, são formados muito por diálogos, é um estilo rápido, como eu falei anteriormente. Essas peripécias do Augusto Pérez vão se adensando. Até que essa ideia inicial do romance, presente já nos prólogos da metaficção e de outras ideias que se inserem, voltam a aparecer no texto. Esse caráter novelesco é discutido nos próprios diálogos, no encontro com Victor Gotti, que diz que ele vai escrever uma novela, que vai tratar de alguns dos temas que já são apresentados ali na trama, como se já fosse um texto sob o texto da ficção, que esse adensamento só vai crescer até um ponto que leva às passagens mais conhecidas do Niebla, que são as aparições do próprio Unamuno, como autor, narrador e personagem, no encontro com seu próprio protagonista, algo que acaba causando os desenlaces da ficção, algo que não necessariamente a gente precisa apresentar assim com todas as letras, acho que se apaga um pouco o efeito da narrativa. Mas, em termos gerais, a gente acompanha essa caminhada um tanto errante do Augusto Pérez por essa cidade espanhola de começos do século, digamos assim. Mesmo que essas noções de espaço e tempo não obedeçam a uma descrição realista ou exata, né, Tiago? Eu acho que essa questão que vocês estavam comentando, né, sobre ler o prólogo antes ou não, né, ou ler uma edição que tem esse prólogo ou não, eu acho que ler com o prólogo ou sem o prólogo é ler obras diferentes, né, a gente vai ter dois Nieblas, digamos assim, né, porque o prólogo, no final do prólogo, a gente já tem um adiantamento do destino do próprio Augusto, né. Então, no momento em que a gente entra direto no capítulo 1, é como se nós tivéssemos uma narrativa que segue um caminho um pouco diferente, talvez, de uma leitura que é feita já pelo prólogo. E eu concordo com o Yuri, eu acho que a obra começa pelo prólogo. Então, é muito comum a gente encontrar algumas edições assim que não tem o prólogo, e eu acho que sempre me parece que falta alguma coisa. Embora a gente tenha um adiantamento já do destino desse personagem, o que obviamente não invalida toda essa leitura, mesmo sabendo o que vai acontecer com Augusto Pérez no final, né? Então, acho que esse prólogo, no meu ponto de vista, também ele é fundamental. Acho que ele faz parte, né? Como o Yuri falou, a obra começa ali nesses textos prévios, digamos assim, ao capítulo 1, né? Falando um pouco sobre a presença de diferentes formas na estrutura da novela, algo que acho que salta aos olhos do leitor é certo o caráter teatral, não sei se vocês também concordam, mas enfim. O Unamuno também era autor de peças de teatro e boa parte dos capítulos de Niebla parecem se montar dessa maneira, né? A gente vê personagens que entram e saem de cena como se entrassem e saíssem num palco, brevidade das falas, de certa teatralidade nos diálogos também aparece de maneira evidente. O caráter fixo dos personagens também parece levar para essa maneira. A composição em cenas, essa também leva o leitor a pensar nesse caráter teatral da novela. Outras formas também se mesclam e acho que entregam aspectos modernos ao texto, que é a citação ensaística, tão cara ao Unamuno, algo que entra e sai,
personagens desenvolvem suas ideias sobre, por exemplo, o casamento, a religião, a organização do dinheiro, breves menções a questões da política espanhola, a discussão entre sonho e razão, entre fé e crenças terrenas, entre razão e emoção, enfim, aparecem entremeadas ao texto de ficção. As descrições, como eu já mencionei, são descrições rápidas, não são descrições densas, mesmo os espaços, poucos espaços são nomeados, eles são descritos e se terminam em poucas frases. A casa do personagem Augusto Pérez, uma praça com árvores quase secas, uma rua da cidade, a Alameda, a casa de Eugênia, todas com descrições breves que já empurram para outra cena, para o avanço da narração. Também se mesclam algo de poesia, muito brevemente, telegramas e as irrupções do autor, narrador, personagem, Unamuno, para formar um pouco, então, esse mosaico de formas, né? Que tem no diálogo, me parece, a força principal do texto de Niebla. Essa questão do diálogo, né, Yuri, é muito marcada, e aí quando tu lembraste da coisa da paisagem, essa transposição para o teatro é perfeita, né? Porque tu tem a gaiola caindo do alto do prédio, então poderia ser só aquela cena no teatral ali, né? Talvez um balcão, alguma coisa desse jeito. A sala, o cassino, é tudo muito definido só pelo nome também, né? A gente não sabe como é o cassino, Exato. não tem essa questão realista, e aí encaixa muito com a ideia do diálogo, né? Que é a discussão metalinguística, ou seja, sobre o fazer literário que aparece no próprio livro, é que o diálogo é que prende as pessoas, né? Que as pessoas não estão buscando outras coisas dentro de um romance, dentro da literatura, e sim o diálogo, que elas preferem ficar conversando horas sobre qualquer coisa e ouvindo diálogos. Aí é bem interessante. Sim, em algum momento um dos personagens até menciona que qualquer espectador aguenta 1 hora, 2 horas de um diálogo sobre nada e teria pouca paciência para ouvir uma palestra ou uma apresentação de 30 minutos, né? Um diálogo com essa força um pouco hipnotizante de levar para frente o discurso. Isso é uma marca de todas as obras do Unamuno. Todas as obras de ficção dele são assim. Elas apresentam uma coisa que não só essa questão que tu mencionaste aí dos diálogos, mas uma falta de uma descrição de espaço. É muito interessante isso, né? Como tu mencionaste muito bem, assim, realmente dá uma ideia de teatralidade. E quando Pode falar, a gente pega autores assim que ignoramos o adjetivo, né, que a gente sabe que não são universais no sentido que não alcançam todo mundo, mas que a gente sabe que são chamados de universais, eles sempre estão próximos disso, né? É uma descrição muito pequena do espaço e sim sempre centrado no diálogo. Eu acho que o Unamuno, então, talvez considerar o sucesso dele, e aí tradução para línguas eslavas, para línguas orientais e tudo, esteja realmente nessa força do diálogo, né? É mais fácil traduzir, de fato. E uma questão aqui que eu acho que vai ser muito interessante, que ele é precursor, é a ideia de se colocar o autor como personagem. O Yuri já falou, né? Aparece ali o personagem principal indo conversar com o autor Unamuno, Miguel de Unamuno, sim. É uma conversa interessantíssima, nós não vamos aqui, o Yuri não deu spoiler, não serei eu a dar o spoiler, né, sobre a conversa, é muito interessante. Ele antecede, como eu já falei antes, o Pirandello, os 6 personagens à procura de um autor, né. O Niebla é muito engraçado também, quem lê o Niebla e já assistiu no cinema, filme, né? Não precisa ser necessariamente no cinema, Mais Estranho que a Ficção, que é um filme muito interessante que tem o diálogo do personagem com a autora e ele querendo modificar a própria vida, então também tem isso, né?
E esses personagens, eles têm uma força que está no diálogo, eu acho, muito mais do que em outros pontos, né, Michele? O que tu poderia falar um pouco desses personagens aí do romance Névoa, Niebla? Então, como já comentamos um pouquinho anteriormente, são personagens bastante simples, né? Assim, eles não são, não existe uma complexidade, né? E são vários personagens, aqui eu vou destacar apenas alguns, porque eu entendo que esses personagens têm uma relação bastante direta com Augusto Pérez, que é o protagonista, né? O personagem que atravessa de fato toda a narrativa, ou toda a narrativa gira em torno desse personagem, daria para dizer. E nós temos, por exemplo, a Margarita, que é a porteira do edifício onde a Eugênia vive, que passa algumas informações muito importantes para Augusto. E a partir daí, então, é que são construídas algumas cenas, né, a partir da Eugênia e o Augusto Pérez, e também dali nasce toda a angústia, né, como o Yuri já falou antes, em torno desses dois personagens, né? Então, essa angústia vai crescendo ao longo da narrativa, e é com o Victor Gotti que ele também acaba gerando um diálogo, ou muitos diálogos, daria para dizer, né? O Niebla é totalmente cheio de diálogos que são muito simples, mas a construção é muito bem feita, né? Então, eu acho que o fato também nesses diálogos existirem traços muito cotidianos, mas que são traços que acabam dando a esses diálogos uma certa comicidade. Então, a gente vai lendo e vai rindo junto com essas falas, né? Porque são coisas muito pequenas, mas que são muito bem colocadas, digamos assim, no diálogo. Então, o Victor Gotti, que é quem inicia o Niebla, porque ele já aparece no prólogo, ele também pode ser entendido como um alter ego, talvez, do Unamuno, porque ele é um escritor, e ele debate algumas questões ali junto com Augusto Pérez, né? Então, a gente vai ter esses dois personagens num diálogo, por vezes muito simples, e por vezes um diálogo que alcança ou que traz à tona alguns temas que são um pouco mais aprofundados, né? E também nós temos o Orfeu é um cachorro, né? O cachorro do Augusto, que também tem um papel muito importante, porque quando o Augusto precisa desabafar, o cachorro é esse ser que na frente dele ouve esses desabafos, né? Então, a gente também vai ter uma série de divagações que nascem, né, dessa angústia do Augusto, e que, no fim das contas, é o Orfeu, esse ser que está na frente dele, ouvindo esses desabafos. E também o Miguel, né, o próprio Miguel de Unamuno, que, né, já falamos bastante dele, mas ele também se coloca como personagem. E aí nós temos o Miguel de Unamuno como o autor, como criador, né, e como personagem também. Tem diálogos muito interessantes, porque a gente percebe se o Unamuno parece que ele ocupa vários lugares ao mesmo tempo, quando a gente vai lendo alguns trechos da narrativa, né? Então, nós, por vezes, nos confundimos em algum momento, mas, claro, ele aparece com o nome de Miguel de Unamuno, então nós, obviamente, identificamos quem é esse indivíduo, mas dentro da narrativa e dentro do diálogo, por vezes, nós nos esquecemos que esse indivíduo também é um indivíduo que é externo à narrativa, né? Então, me parece muito interessante o modo como esses personagens se cruzam dentro da obra. Eu acho que, de uma forma geral, assim, entendo que esses personagens são os personagens que ocupam um lugar bastante destacado na narrativa. Não sei se os colegas têm alguma outra questão a acrescentar sobre os personagens, mas acho que esses são os que, de fato, constroem, né, ou contribuem para que a construção da trama seja, de fato, uma construção muito bem feita, né, pelo autor. Acho que a presença, Michele, do Victor Gotti acaba sendo a mais interessante, porque ele é o interlocutor do protagonista, é o mais direto, né? Nesses encontros no cassino, em jogos de xadrez, de um gole de alguma coisa. E também o fato dele escrever um dos prólogos, a convite do Unamuno, supostamente, essa é a brincadeira inicial do livro, também coloca ele
num patamar um pouco diferente dos outros personagens, né? Coloca ele no mundo real, né? Puxa o personagem para o mundo real antes, ao escrever o prólogo do livro do Unamuno, né? Então, essa presença dele no mundo real fictício, né? Porque a gente já parte dessa presença dele. Eu cortei a Michelle, né? Não, é só assim, uma diferença que eu percebo entre a relação que esses personagens têm, né? Que o Augusto, ele está presente o tempo todo, né? Então, o Augusto, em algum momento, ele fala com a Margarita, depois o Augusto, ele está presente por conta da Eugênia, depois ele está presente por conta do Victor, depois... a voz, eu tenho a impressão que a voz do Augusto, ela atravessa constantemente a narrativa. E claro que os outros personagens, sim, o Victor Gotti, sim, é muito importante. Eu acho que ele tem um papel de peso, né, dentro da narrativa. Mas entendo que são formas diferentes de aparecer ali, né? Então, eu acho que o Augusto, assim, daria para dizer que ele tem alguma relação direta, ou ele é influenciado, ou ele influencia basicamente todos os personagens, porque até o Maurício, né, que é um personagem que aparece também bastante vinculado à Eugênia, depois a gente vai vendo a relação que o próprio Augusto acaba tendo com ele de alguma forma, né? Então, eu entendo um pouco essa relação, um pouco essa diferença, daria para dizer, entre o modo como o Augusto é construído e também como os demais, né? Como o Victor Gotti, né? Que certamente desempenha um papel bastante importante, né? E a relação também do Augusto, eu acho que tem uma ideia de descobrimento a partir do amor, não sei, até uma certa epifania aparece, né? Porque nós já falamos que os personagens são planos, e embora a gente não saiba quase nada do Augusto anterior, é o encontro dele com a possível mulher amada que abre os olhos dele para o mundo, né? Ele vivia na névoa, embora a névoa apareça depois, mas aqui eu acho que a imagem ela serve muito claramente, né? Ele vive nessa névoa e só depois, né, que ele encontra a Eugênia é que ele começa a olhar, enxergar outras mulheres, enxergar a possibilidade de uma vida que vá para além das coisas que ele fazia, que nós nem sabemos, mas que parece ou são colocadas como uma vida um pouco banal, um pouco sem graça, a gente poderia dizer, né? Então essa ideia de epifania, ela é um pouco aproveitada, eu acho, pelo Unamuno no romance, né? Esse encontro com a Eugênia, um encontro fugaz, né? É uma passada, um passa pelo outro, e aí se abre o mundo do Augusto, né? Foi mencionado aqui, né, o Victor Gotti, né? Victor Gotti é o sujeito que vai cunhar o termo pelo qual esse romance Niebla será conhecido, né? Que marcará, digamos assim, o nome do Unamuno enquanto autor que pensa a criação literária, que é o termo nivola, né? Que é uma forma particular de se entender a novela, né? E que muito do que nós mencionamos aqui a respeito do que essas particularidades de como é que os personagens eles atuam quase como se fossem né, submissos a uma grande ideia, quase como marionetes, né? Tem muito a ver com esse conceito de nivola, né? Que ele vai desenvolver, né? Que é um gênero literário praticamente inventado, uma particular interpretação da ideia de novela, né? Que os personagens eles aparecem, isso aí vai aparecer em outras obras, né? Do Unamuno, né? Em outras obras que serão escritas posteriormente, como São Manuel Bueno Mártir, que é um belo livro que vai ser lá mais para o final da vida dele, né? Também em outros, Vida de Dom Quixote e Sancho e outras obras que mais ou menos literárias, né? Isso vai aparecer. Os personagens eles não são tão desenvolvidos, eles são submetidos, digamos assim, a uma ideia geral, né? Com uma presença muito grande de diálogos. E a criação literária ela serve, digamos assim, às ideias do que o Unamuno pretende debater.
né? Mas Então, eu acho, Celso, que o Unamuno, até como criação de gênero literário, essa criação é mais vista pela crítica. O Unamuno não gostava tanto, né? Ele não. rechaçou essa ideia de Univola porque ficaram só como a ideia do gênero e me parece que foi mais uma brincadeira, né? Eu vou chamar de Univola porque daí eu faço o que eu quiser. Sim, a impressão que eu acabo tendo é muito parecida com a tua e, de certa forma, confirmada pela maneira como o Unamuno posteriormente vai tratar essa criação, entre aspas, dele, né? Essa contribuição, entre aspas, para as classificações dos gêneros, que não vai ser uma coisa que ele vai levar tão a sério assim, mas que vai muita gente levar a sério, sim, vai muita gente considerar, alguns até vão tratar isso como uma das coisas mais relevantes que o Unamuno fez na obra dele. Isso vai irritá-lo, né? Porque as obras do Unamuno, claro, terão coisas muito interessantes que nós podemos ler a partir de estrutura ou a partir do tratamento de certas questões de temas presentes na teoria literária, mas elas são obras principalmente que tentam colocar temas para reflexão filosófica e existencial. E é isso que o Unamuno quer, fundamentalmente. Então, isso irritava um pouco o nosso autor, quando era mencionado com frequência. Mas o Unamuno, ao mesmo tempo, e aqui a gente fala do Niebla, fala de outros romances, e a gente já referiu no início do episódio que ele é sempre lembrado por ser o filósofo e um pouco esquecido por ser o literato. E a presença dele na América espanhola é muito forte, a gente já comentou aqui, e no Brasil também ele teve uma presença muito forte, e eu acho que essa presença ela vai se esvaindo com a partir da década de 60, e aí a gente poderia colocar na, na conta da Revolução Cultural. Eu acho que o Unamuno e a sua obra ela é pré-60 e pré-68, né? Então, depois ele é deixado de lado, a gente poderia pensar assim, mas o que tu acha, Yuri, dessa recepção do Unamuno nos países vizinhos e no Brasil? O que tu acha? Como é que tu vê essa recepção nesse período, que pode ser no período em que ele era vivo e até a década de 60? Até por coincidência, Tiago, dos livros recentes que eu li nos últimos meses, El Peso de la Noche, é o primeiro romance do Jorge Edwards, o chileno, hoje um dos escritores chilenos mais importantes vivos. É um romance de formação que narra a história de um jovem, um adolescente, na verdade, das classes abastadas da Santiago de então, e de outro membro da família que vive outra realidade. E a história da formação desse jovem se dá no livro a partir das leituras dele de Unamuno. Então, Unamuno é descrito naquele panorama cultural do Chile do final dos anos 50 como um autor de iniciação, tanto na filosofia como na literatura. É um protagonista que busca nos sebos, nas livrarias de Santiago, exemplares de Unamuno que vão afastar ele um pouco dos dogmas do colégio católico, das lições de moral e bons costumes da própria família rica. E me parece que a leitura de Unamuno, mais além desse exemplo, pode ter cumprido esse papel naquela metade de século ou até aquela metade de século, né? O Celso falou no início da nossa gravação das colunas do Unamuno para jornais argentinos, principalmente La Nación, mas pesquisando sobre, se vê que ele escreveu para muitíssimos jornais, até jornais pequenos, revistas de tiragem pouca, de alcance menor, e acabou sendo bastante lido na América Hispânica, né? Ele escreveu sobre autores uruguaios, escreveu sobre Rodó, escreveu sobre Martín Fierro, escreveu sobre autores colombianos, escreveu sobre autores peruanos, chegou a fazer certa busca real sobre literatura latino-americana de então, né? Poucos espanhóis estavam escrevendo para algo além que fosse México e Rio da Prata na época, né? O Unamuno escreveu sobre peruanos, colombianos e equatorianos. Isso
nos anos 20, nos anos 10. Acho que esse trânsito houve e me parece que teve uma presença muito marcante que, de fato, como tu comentou, e acho que tu tens razão, é algo que se esvaiu com o passar do tempo, né? Me pergunto quais são os jovens que leem no Unamuno hoje, se existe, nem sei se deveriam necessariamente, diante de outras opções, não tenho certeza, um pouco, né? Mas me pergunto em que círculos ele segue trafegando na leitura e na literatura latino-americana. Eu acho que no Brasil, um fenômeno que aconteceu é que os comentadores de Unamuno também deixaram de ser lidos. Então, Sim. nós tivemos... ele era lido pelos católicos aqui no Brasil, né? A gente pode colocar ele na conta do Corsão aí, o Alceu também, né, Celso? Alceu Amoroso Lima, o Grupo Festo. Uhum. Então, ele era lido por um grupo que foi considerado ultrapassado. Então, os comentadores do Unamuno foram considerados ultrapassados, e aí a gente pode botar na conta talvez das universidades e tudo isso, né? Por quê? Porque eles não eram a vanguarda, porque eles partiam de um pensamento que muitas vezes era o pensamento religioso, e não vai se discutir a qualidade literária deles ou a qualidade das ideias para além da religião. Então, o Unamuno ficou dentro dessa leva de comentadores que foram deixados de lado. E eu acho que mencionaste os anos 60, né, Tiago? Que foi o momento em que isso aí para. Entre os anos 20, 30 e 60, o Brasil lê muito autor espanhol. Muitos autores espanhóis circulam aqui e frequentam o Brasil. Unamuno não frequenta o Brasil, mas é muito lido. Pío Baroja é lido. Ortega y Gasset tem uma influência imensa no Brasil nesse período. Imensa, né? Autores à direita e à esquerda vão ler Ortega y Gasset aqui no Brasil, como em toda a América, né? O Ortega y Gasset, que é um outro autor que vai escrever muito para a América Latina, estará na América Latina várias vezes. Julián Marías, né? Que escreveu extensamente sobre o Unamuno, um belo livro sobre o Unamuno, e que é discípulo do Ortega y Gasset, muito lido aqui no Brasil, visitou o Brasil, gostava muito do Nordeste brasileiro, inclusive. Então, o Brasil vai ler muito esses autores espanhóis, além de outros autores assim, Manuel García Morente, vários outros autores nas áreas da história, do direito e outros, que a partir dos anos 60 vão não vão necessariamente deixar de ser lidos, mas realmente esse ímpeto que tu mencionaste, ele vai se perder, né? As razões para isso certamente são muitas, né? Mas eu tenho algumas pistas, assim, o tipo de existencialismo que o Unamuno propõe, muito embora ele não vá se definir como existencialista, é um termo a posteriori, eu acho que ele vai perder muito do interesse a partir do momento em que o existencialismo assim, de matriz sartreana e os próximos a ele, como Heidegger, como Merleau-Ponty e outros autores franceses e alemães que vão estar próximos desse termo de existencialismo, eles vão ganhar mais proeminência a partir dos anos 60 e 70. O Unamuno é um cara anterior a tudo isso, né? Então, algumas reflexões que ele coloca, alguns temas e problemas que ele coloca, talvez sejam temas que alguns considerarão, vou usar um termo que talvez não seja perfeito aqui, démodé, para muita gente. Um termo démodé, tu usaste, né, Celso? O termo também é démodé, né? Já que estamos falando de coisas que já não são mais utilizadas, né? Não mais são tão frequentadas, né? Eu acho que é um dos motivos, né? Nada disso deixa ou reduz a obra de Unamuno, que é uma obra gigante em todos os níveis, mas é um fato, né? Que ele é um autor que aqui no Brasil ele já não é tão frequentado quanto já foi. Eu acho que, para encerrar, falamos bastante do Niebla. Eu, particularmente, acho que os jovens devem ler o Niebla, Yuri, mas os jovens talvez não acham isso, né? Mas eu, particularmente, acho, né? Então, mas nós temos como indicação, né, o San Manuel Bueno Mártir também, como novela, La Tia publicado aqui em Porto Alegre, pela LPM. Sim, La Tia Tula e Abel Sánchez, são os romances, né,
Algumas edições colocam assim os romances pouco exemplares, né? Brincando com as novelas exemplares ou os romances exemplares do Cervantes. O Unamuno escreveu contos, ele tem uma bela produção de contos, ele escreveu peças teatrais também, foi um dramaturgo, né? Então, tem muita coisa para se ler do Unamuno, né? Então, é um mundo a ser descoberto. Nós poderíamos ter feito todo o episódio apenas sobre o Unamuno e não sobre a obra dele, claro, né? Discutindo pontos da sua obra, mas eu digo não focando numa obra específica. Mas eu acho que nós perdemos muito ao abandonar o Unamuno a partir da década de 60. Eu digo aqui, né, espaço cultural brasileiro, acadêmico, como a gente quiser chamar esse espaço cultural, né? E perdemos muito com o Unamuno, deixando de lê-lo, né? Eu acho que no mundo hispânico ele certamente é mais lido ainda, né? Claro, ele está na escola da Espanha, então talvez ele também seja odiado por isso, né? Nós sabemos que as leituras escolares, às vezes, elas têm essa ambiguidade, assim como criam amantes de autores e obras, também criam, né, pessoas que odeiam esses autores e obras, né? Mas eu não sei, Michele, Yuri, Celso, vocês poderiam falar mais alguma coisinha sobre ele, assim, um ping-pong sobre o que vocês consideram de importante no Niebla para um leitor que está afim? Eu estou afim agora de ler o Niebla e por que eu devo ler o Niebla? Eu acho que o caráter moderno que aproxima ele de outros romances que vão vir, inclusive, depois, isso já valeria totalmente, né? Niebla em seu tempo. O Celso disse, ele foi publicado em 14 pela primeira vez, sendo que foi escrito em 1907, né? O manuscrito é datado, meados de 1907. E nesse ponto, o Unamuno é vanguarda. Então, se não foi em outras questões, no trabalho de alguns conceitos, na forma da construção da novela, foi vanguarda. E uma vanguarda que funciona bem, que é legível, que é graciosa, que é rápida. Então, acho que atrativos não faltam nesse sentido, para além de se tornar-se um especialista em Unamuno, de ler tudo, de buscar as colunas do La Nación, não necessariamente, talvez, mas acho que agarrar o Niebla, acho que isso sim. Eu destacaria, como já falei um pouquinho antes, mas destacaria os diálogos. Acho que os diálogos são simples e são muito bem construídos. Eu acho que é um exemplo de uma narrativa que é bem feita com elementos que são muito simples. Então, destacaria os diálogos da obra. Concordo totalmente com a Michele, achei muito interessante o que ela mencionou agora. Os elementos, assim, são simples, assim, muito... que praticamente qualquer pessoa que tenha tido um contato um pouco com criação literária pode perfeitamente compreender e até mesmo repetir, mas muitíssimo bem trabalhados. Eu acho que esse elemento que ela mencionou é muito interessante. Repito, isso é algo que se repete em outras obras do Unamuno, inclusive uma que o Tiago mencionou agora, o São Manuel Bueno Mártir, que também ela é conduzida da mesma forma e também tem essas características. É muito, muito interessante ver como ele consegue manejar com esses recursos. E para reforçar essa questão que foi mencionada aqui novamente da leitura hispano-americana do Unamuno, o Unamuno tinha em Buenos Aires, teve em Buenos Aires, um leitor apaixonado, que inclusive, né, não era tão frequentador assim de literatura espanhola, que disse dele o seguinte, né, eu entendo que o Unamuno é o primeiro escritor do nosso idioma. Sua morte corporal não é sua morte. Sua presença, discutidora, atormentada, às vezes intolerável, está conosco. Quem disse isso foi um tal de Jorge Luis Borges, no momento em que o Unamuno faleceu em 1936, fazendo o seu necrológio. Então, vocês imaginem, né, em que posição Borges colocava o Unamuno, primeiro escritor do idioma castelhano. Eu acrescento, concordando com o Borges, olha só, né? Concordando com o Borges.
Que Não, coisa. não é tão difícil, né? Não é tão difícil, né? Mas concordando com o Borges, a questão de espanhol como língua moderna, que a leitura em espanhol, para quem já estudou um pouco de espanhol, do Niebla é uma leitura muito fluida, ele pode ser lido em espanhol, então talvez, conhece espanhol já tem algum percurso, não precisa ser uma pessoa assim especialista, né, leitor de caminhões de livro em espanhol. Não, nem vão para o Névoa, que tem 2 traduções já para o português. Podem começar pelo Niebla, ele pode ser lido, ele não tem tantos espanholismos, assim como às vezes a gente espera, né? Não, pegar um livro espanhol vai estar cheio de espanholismo que vai dificultar a minha leitura, não, é uma leitura agradável e fluida nesse idioma que é o espanhol moderno. Quando o Borges fala isso, ele está falando do espanhol do século XX, né? Então é bem nesse sentido. Mas eu acho que as indicações aqui são ótimas, os motivos para a leitura de Unamuno são esses, né? Só pelo tamanho, né, do Unamuno já valeria, mas pela obra, pelo Niebla, então os motivos são realmente consideráveis. E a gente encerra com uma pena, né, com uma dor no coração, o comentário do Unamuno, poderíamos ficar aqui falando mais sobre ele. E lembrando para quem aqui está escutando pela primeira vez esse episódio, não nos segue nas redes sociais, que nos siga, né? Nós estamos no Twitter, @SoproPodcast, no Instagram também, @SoproPodcast, no Facebook, estamos no YouTube também, né? Sopro Podcast, pode escutar no YouTube, e no Spotify, nos gerenciadores de podcast aí, e também, se puder, né, curtir lá no YouTube, dar o positivo, o joinha, como os jovens chamam. No Spotify também é importante curtir lá o nosso perfil, os nossos podcasts também, para fazer com que esse conteúdo circule pela rede, né? E agradeço, então, a presença do Celso, do Yuri, da Michele, mais uma vez, na participação desse episódio, né? E na abertura desse ano 2, né? Então, estamos entrando na segunda temporada, é o nosso ano 2. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Abraço.